Olá, querido amigo, chegamos ao estudo número 8. Quero agradecer você e a sua família pela paciência e pela resiliência em continuar esse estudo. Parabéns a você por persistir em conhecer as verdades da Palavra de Deus. E hoje, o 8º estudo vai falar sobre o dia do Senhor. Vamos fazer uma oração e vamos compreender melhor sobre esse tema? Oremos. Eterno Deus e poderoso Pai, neste dia nós imploramos a proteção do Senhor e sabedoria para compreendermos melhor este tema. Dentro da Tua Palavra, nos traga sabedoria para a compreensão. No eterno nome de Jesus, envia o Teu Santo Espírito sobre nós. Amém. Pois bem, a série Estudo Bíblico Bíblia Ensina, Paixão de Cristo, continuação, 8º tema, o dia do Senhor. Deus reservou um tempo especial para ele. O sábado é o 7º dia da semana, e este é o dia de adorarmos a Deus. Ele não disse que poderíamos guardar qualquer dia. Ele reservou um dia especial, e nesse dia há uma bênção reservada para todos nós. A Bíblia mostra o sábado como um dia de Deus. Este é um dia especial. Vejamos então o que a Bíblia fala sobre este assunto, sobre o dia do Senhor. A primeira pergunta está assim: o que fez o Criador no 7º dia, ao terminar a criação do mundo em 6 dias? Está em Gênesis capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. Vamos lá? Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 2, o versículo é o 1, 2 e 3. Vamos ler os 3 versículos primeiros do capítulo 2. Está escrito: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo que nele há. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Então Deus abençoa, santifica e descansa. Quais foram os 3 atributos que Deus coloca no dia de sábado? O dia de sábado, o 7º dia da criação. Não estamos falando de calendário judaico, nós estamos falando do calendário de Deus, da criação. O 7º dia é o sábado. De acordo com o calendário de Deus, Deus descansa, abençoa e santifica. O que é que Deus faz? Descansa, abençoa e santifica. O descanso de Deus, é lógico, Deus não estava cansado. Isaías 40, verso 28 diz: não sabes, não entende, que o Eterno, o Criador dos confins da terra, não se cansa e nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Então, o Senhor Deus não se cansa, não se fadiga. Então, ele descansou de suas obras, dando exemplo de como devemos adorá-lo. Adão e Eva também não estavam cansados. Por quê? Porque não tinha até então entrado o pecado no mundo. Então, o descanso de Deus no dia de sábado, o 7º dia da semana, é um descanso especial de adoração a Ele. Deus ensina Adão e Eva como deveriam adorá-lo no 7º dia. Que dia é o 7º dia da semana? No estudo anterior, já havíamos provado na Bíblia e agora vamos confirmar novamente qual é o dia 7º da semana. De acordo com Êxodo, capítulo 20, versículo 10, está escrito: mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Ou seja, nesse dia,
Todos são igualados. Patrão e funcionário adoram ao Senhor. Os animais deveriam também estar em adoração ao Senhor. Nenhum tipo de trabalho deveria ser feito, a não ser o trabalho espiritual de adoração ao Senhor. Até as pessoas que estão dentro da nossa casa, morando de favor, ou chegou de viagem, não é um forasteiro, deve também respeitar e adorar o Senhor nesse dia. Nesse dia, então, ninguém é maior que ninguém, ninguém manda, a não ser o Senhor Deus, e nós, como seus servos, o obedecemos e o adoramos. O sábado, então, faz distinção entre o adorador ao Deus Criador dos adoradores de deuses estranhos. Para quem foi feito o Santo Sábado? Ora, Jesus, no livro de Marcos deixa bem claro que Jesus, no livro de Marcos, capítulo 2, o verso 27, está registrado: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ou seja, quando Deus faz Adão, Deus mostra como Adão, que quer dizer humanidade, a palavra Adam no hebraico significa humanidade, o sábado então foi feito para toda a humanidade, e não a humanidade por causa do sábado. Em outras palavras, o sábado foi estabelecido para toda a raça humana adorar ao Criador e Redentor deste mundo. O que costumava fazer, pergunta número 4, já aí do seu guia, a Bíblia ensina, Paixão de Cristo, nós estamos nesse guia de estudo. Então, a pergunta número 4, o que costumava fazer Cristo no dia de sábado? O quê? Lucas capítulo 4, verso 16, fala de um bom costume de Jesus Cristo, o qual todos nós devemos imitá-lo. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Então, ao sábado, Jesus ia à sinagoga. Era costume de Jesus adorar ao Pai no dia de sábado, em especial, lendo o livro sagrado, a sua própria palavra, o que ele tinha inspirado os profetas a escrever a respeito dele. No dia de sábado, ele escolhia para adoração e leitura da palavra. Não somente isso, mas no livro de João deixa relatado bem claro, Jesus Cristo falando aos escribas e fariseus: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Eu te pergunto, que trabalho era feito por parte do Pai no dia de sábado? Lá na criação nós vimos, Deus fez o que no dia de sábado? O Pai abençoou, santificou, descansou. Descansou, abençoou e santificou. Ou seja, o dia de sábado é um dia de adoração e por isso Jesus Cristo ia à sinagoga. Outra coisa, tudo que Deus faz é para o bem-estar da humanidade. Então, se no dia de sábado você for fazer algo para o bem-estar da humanidade, mostrando a verdadeira adoração a Cristo, ao Senhor Deus Todo-Poderoso, ao Criador, faça, mas nunca cobre nada, porque tudo que Jesus fazia, ele nunca cobrava. No livro de Mateus, capítulo 12, versículo 12, Jesus Cristo, ao curar o homem da mão ressequida lá no templo, perguntou: o que quereis que vos faça? O bem? É pecado fazer o bem no dia de sábado? Curar ou deixar essa pessoa assim como está? Ora, se uma ovelha cair ali dentro de um buraco, vocês não fazem todo o esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha, logo é lícito aos sábados fazer o bem. Ou seja, o dia de sábado é um dia de demonstrar amor para com Deus e amor para com o próximo. O sábado é um dia não de ganhar dinheiro para você mesmo, não de ter o seu sustento, não, mas é para louvar o nome de Deus e demonstrar o caráter de amor do Criador. Continuando,
Que dia guardavam as santas mulheres, mesmo depois da morte de Cristo? Esse texto é muito importante. Lucas capítulo 23, o verso 54 ao 56 está escrito: era o dia da preparação e amanhecia o sábado. Que dia é o dia da preparação? Sexta-feira, amanhecia o sábado. As mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram, também viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo, e voltando, elas prepararam especiarias, unguento, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Que mandamento? Isso. O livro de Lucas manda observar os mandamentos lá de Êxodo capítulo 20, Deuteronômio capítulo 5. São os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é uma expressão correta do caráter do Senhor. E lá, no 4º mandamento, diz bem claro, para guardar o dia de sábado, não outro dia ou qualquer dia que eu pense. Pergunta número 6 do nosso guia de estudo: em que dia especial os apóstolos pregavam o Evangelho anos depois da ressurreição de Cristo? Essa pergunta é muito interessante, porque as pessoas que guardam outro dia que não seja o sábado, principalmente as pessoas que se dizem cristãs, e muitas verdadeiramente são, isso sem dúvida alguma, dizem o seguinte: nós guardamos tal dia porque Jesus ressuscitou nesse dia e por isso nós comemoramos esse dia e tal. Mas não há texto nenhum na Bíblia pedindo para que você guarde outro dia a não ser o 7º dia da semana, criada pelo próprio Criador, dado o nome como sábado. Não existe. Então, depois que Cristo Jesus ressuscita, 20 anos, 30 anos, 40 anos, as mulheres, homens, era claro que era a observância do sábado, o dia do Senhor. Inclusive, Nero, ao perseguir os cristãos, confundia também judeus com os cristãos. Por quê? Porque os cristãos, no ano 64, mais de 30 anos depois da morte de Cristo, também guardavam o sábado. Os cristãos eram identificados como judeus. Por quê? Porque guardavam o sábado. O sábado foi dado desde a criação para o povo de Deus. Agora, olha só o que está escrito no livro de Atos, capítulo 13, o verso 44. Lucas escreveu Atos mais de 20 anos depois da morte e ressurreição de Cristo, mais de 30 anos depois. Olha só, no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Que dia os gregos guardavam? Olha, eu não estou falando de judeu agora, estou falando de grego. Se você ler o capítulo 13, você vai ver que os gregos também iam ouvir a mensagem que Paulo pregava aos sábados. Que dia Paulo guardava? Mas Paulo diz que quem não trabalha não deve comer. Não, isso aí é um outro contexto. E ele não diz para trabalhar o sábado. Ele diz que quem não trabalha não deve comer. E é isso mesmo. Porque, bom, um próximo estudo, eu vou dar uma pausa agora. Continuando, então, quando Paulo diz que quem não trabalha não deve comer, ele não está se referindo para que não trabalhe no sábado. Não. E é isso que muita gente entende, que Paulo está falando a respeito do sábado. Então, a sexta pergunta, em que dia especial os apóstolos pregaram o Evangelho anos depois da ressurreição de Cristo? Nós também podemos ver a resposta no livro de Atos, capítulo 18, versículo 4. Em todos os sábados, discorria na sinagoga persuadindo tanto judeus como gregos. Olha só que interessante. Tanto judeus como gregos iam todos os sábados ver os sermões que Paulo fazia. E Paulo tinha uma profissão, ele fazia tendas, de acordo com Atos capítulo 18, versículo 1, 2, 3 e 4.
Ele fazia a tenda e ao sábado ia para a sinagoga e pregava tanto para judeus quanto para gregos. É permitido praticar a obra de caridade e misericórdia ao sábado? Foi o versículo que eu usei anteriormente, Mateus capítulo 12, versículo 11 e 12. E ele disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e levantará? Pois quanto mais vale um homem que uma ovelha. É por consequência lícito fazer bem ao sábado. O bem é permitido fazer todos os dias, mas o sábado em especial, porque honra o nome do Senhor, amando o seu próximo, amando a Deus, demonstrando esse amor pelo próximo. Nota, olha só que interessante o que está escrito aí no seu guia de estudo. Memorize o quarto mandamento da lei de Deus em Êxodo 20, verso 8 a 11. Vamos memorizar então? Vamos lá. Êxodo 20, verso 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Tá vendo? Não está escrito para você esquecer, está pedindo para você lembrar. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o quê? O sábado do Senhor teu Deus. De quem que é o sábado? Do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro. Aí vem a pergunta, por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que nele há. A explicação é essa, porque é um dia feito pelo Senhor para ele. Então, quando você toma o sábado para você, você está dizendo assim, eu que tomo as decisões da minha vida, eu sou o meu Deus. Olha que absurdo. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Eu respeito você, se você tem até hoje falado diferente, mas eu não posso concordar com você em dizer que o sábado acabou. Não. O sábado está na lei de Deus, e a lei de Deus foi dada pelo próprio Deus e vai perdurar por toda a eternidade. O profeta Isaías, falando sobre isso, diz que de uma lua nova a outra, ou seja, de um mês a outro, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor dos Exércitos, falando aí do novo céu e da nova terra. Então, querido amigo, com todo respeito ao que você pensa a respeito do sábado, hoje você não pode dizer que você não foi alertado, mas eu tenho certeza absoluta que hoje o Espírito Santo está falando ao teu coração e você está tomando a decisão de obedecer a Deus e fazer a sua vontade. Não é difícil guardar o sábado. Difícil é deixar de guardar para tomar posse da tua vida, tomando as tuas escolhas, as tuas decisões. Olha o tanto de vezes que você já se decepcionou. Não é melhor deixar Deus guiar a tua vida? Fale para Ele agora, Senhor, eu aceito o sábado como o dia do Senhor. Eu vou procurar obedecer esse mandamento a partir de hoje. Fale isso para Deus. Você reconhece então que o sábado é o dia do Senhor? Amém. Você quer servir a Deus e guardar o seu dia segundo a orientação da palavra de Deus? Amém. Que Deus abençoe você. Que Deus te dê força para obedecê-lo dia a dia, cada dia, até o grande dia que Ele te salvará para a eternidade. Sabe, eu já guardo o sábado há muitos anos. E nunca Deus tem me decepcionado. Nunca deixou faltar o pão na mesa da minha família. E a mesma coisa acontecerá com você. Vou orar a Deus nesse momento, agradecendo pela sua decisão de ter tomado agora a melhor decisão da sua vida, que é guardar o dia que Deus pede. Oremos. Eterno Deus e poderoso Pai, obrigado, Senhor, pelo teu santo amor. E obrigado, ó Deus, por esclarecer esse tema tão importante. Nos abençoe, que tenhamos a alegria de poder
honrar o Senhor no dia que o Senhor pede e não que os seres humanos acham. Obrigado por esse dia que paramos todas as nossas atividades seculares para honrar o teu santo nome e exclusivamente te adorar. Te louvamos no eterno nome de Jesus. Amém. Que Deus continue te abençoando, iluminando a tua mente para que você tome decisões corretas, como essa que você tomou hoje. Um forte abraço. Lembrando que o tema da próxima lição, nós vamos falar um tema muito importante, sobre a morte. O que acontece com o homem na morte. Um forte abraço e até o próximo estudo, se Deus quiser.